nossos amigos da internet. Vamos iniciando nossos trabalhos. Mais um sábado que estamos aqui, graças a Deus. Então, iniciamos os trabalhos com os recadinhos básicos, né? A casa tem palestras todos os dias, né? Com exceção das sextas-feiras, onde é feito um trabalho, né, de assistência, de apoio aos dependentes químicos e seus familiares. Então, essa aí que não é aberta ao público, né? Só para os familiares e para o pessoal aí com dependência química que quiser um apoio. A casa atende fraternalmente esses irmãos, às sextas-feiras, 19h30. E nos outros dias o horário está fixado na entrada da casa e na internet também no nosso site temos os horários. Outra coisa que eu peço, dou um recado aqui, né, que o passe magnético, né, e a distância, isso somente será ministrado de acordo com a pessoa que passar no plantão, tá bom? Então a gente está pedindo que a pessoa realmente passou no plantão, aí sim será dado o passe magnético. Senão será ministrado sempre o passe espiritual. E a pessoa que quiser passar no plantão, todos os dias de trabalho, nós temos meia hora antes, temos atendimento aqui, sempre tem alguém aqui para recebê-los aí, quem houver necessidade. Tá ok? E o trabalho da área social, né? Nós temos a distribuição de 70 cestas básicas, né? Atendemos 70 famílias intercaladas, são famílias cadastradas aqui na casa, né? E aí, nessa hora eu abro e peço, né, que a gente está precisando bastante aí de feijão, óleo e café, né? E leite em pó. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante mesmo, tá bom? Esse trabalho ele é realizado todo segundo sábado de cada mês. As famílias vêm aqui, é uma reunião que é feita na parte da manhã, recebe, depois tem uma palestra também. E quem quiser colaborar também, quiser ajudar aí, estamos de portas abertas. Outro trabalho que nós temos é os lanches, né, na área da região aqui do metrô Carandiru. Esse aí já é todo sábado, por volta de 17h30, 17h45, o pessoal sai daqui e vai fazer essa entrega dos lanches para os irmãos moradores de rua. E também nós temos um trabalho no primeiro e terceiro sábado de cada mês, esse é a partir das 9 horas, vai ser um curso de apoio à gestante carente, né? Onde vai ser ministrado palestras para cuidar dos bebês, né? E todo cuidado que tem que se ter durante a gravidez, né? E no final do curso vai ser doado um enxoval para uma das mães dos bebês, tá ok? Então, esses são os recados básicos da nossa Casa do Caminho. E os irmãos da internet, né, quiserem também fazer suas perguntas, pode fazer enquanto está sendo discorrida aqui a palestra, né, que no final da palestra serão respondidas para eles, tá ok? E eu também peço aos presentes que desliguem seus celulares, fazendo favor. Então, esse é o recados básicos da casa. Então agora eu convido vocês. Eu esqueci de um recado. A viagem. Desculpa, Sandra. Está aberto também a nossa época aí da viagem, a nossa viagem a Sacramento, Araxá, né? Visitar aquele lugar gostoso. Quem já foi sabe como a viagem é gostosa, né? Então quem tiver interesse pode procurar aí a Sandra, o Mauro, o pessoal que está mais envolvido aí na arrecadação aí na venda, né, dos lugares aí para essa viagem, tá ok? Então agora, vamos sim, cerrar nossos olhos. Vamos entrar em contato com todas essas preparação que o plano espiritual já fez aqui para nós. Vamos deixar que essas bênçãos sejam derramadas sobre nós. Vamos permitindo isso. E vamos nos ligando com o plano do alto. Vamos realmente ao que nos interessa. O lado espiritual. Uma vez criados, somos criados para a evolução. Para evoluir, para crescer espiritualmente. Esse crescimento, ele vem através do conhecimento e da prática colocada, transformada em obras, né, que podemos realizar. Então,
é muito importante nós lermos, estudarmos as palestras, mas também, depois, quando estamos no nosso dia a dia, praticarmos. Colocarmos realmente em ação tudo aquilo que conhecimento que obtivermos. Então vamos pedindo auxílio, né, a Jesus, que sempre está no meio de nós, para que consigamos ter compreensão de tudo que vai ser dito aqui essa tarde, para que, de alguma forma, consigamos uma melhora, um seguir melhor em nossas vidas através do que vai ser ministrado. Vamos pedindo também a Maria Santíssima, que interceda por nós, dando-nos proteção, e que também auxilie-nos a abrir nossas mentes para esse entendimento. Assim, com a licença de Deus, vamos ir dando início, então, à nossa palestra. O tema de hoje será associação. É do livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o item 8 do livro. Eu convido o Mauro para falar aqui para a gente. Por favor. O teu está aqui. Mas é o mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Que bom, né? Mais uma tarde onde nós nos encontramos para trocarmos, né? Que ninguém é maior ou melhor do que o outro. Nós trocamos conhecimento, trocamos ideias, trocamos sentimentos. A gente só troca com aqueles que estão do nosso lado, vibrando e pensando como nós. Que não adianta nada eu levar alguma coisa a alguém, né, e essa pessoa querer muito mais de mim do que aquilo que eu posso dar. Eu não tenho como oferecer. Então cabe a mim estudar, cabe a mim procurar entender, procurar melhor analisar, para então ir lá. E não na busca de algo em troca, mas de poder atender aquela necessidade daquela pessoa a qual, no momento, eu não pude atender merecidamente. E dessa feita, o convite, mais uma vez, foi me feito para que estarmos juntos, conversando, trocando. E o livro, né, Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pela mão de Chico e o Espírito de Emmanuel, ele faz uma observação extremamente interessante, porque faz um convite a nós todos. Todos que vivemos em regime de comunhão. A palavra comunhão, né, é uma comum união. Comum união do quê? De tudo. Já que é uma comum união, então existe, né, a associação de interesses, de bens, uma associação de ideias, de vontades, de desejos. E essa comum união é que conseguimos adiantarmos, ou seja, nós conseguimos aumentar, né, o nosso saber, o nosso entender e, com isso, o nosso progresso. Uma vez que nós vivemos em comum união, nós temos o quê? O ambiente em torno de nós. Eu, se não gosto de música eletrônica, não vou frequentar um lugar de música eletrônica. Se eu não gosto de música axé, eu não vou frequentar músicas que tocam axé, lugares que tocam música axé. Então, se eu vou num local, é para que aquele lugar me dá o quê? Um certo prazer, um certo bem-estar. Eu me sinto bem. Então, a gente pode começar desta maneira a entender as pessoas que vão em determinados templos, em determinadas igrejas, em determinados centros, elas se sentem bem aonde se encontram. Elas se complacem aonde estão instalados. Ou seja,
no local onde nós estivermos, nós temos que florescer. Então não adianta nada eu ficar, eu frequentar, eu pertencer a uma associação, um grupo, uma casa, um centro, não importa. E chegar lá e só reclamar, e só achar ruim, e só dizer, apontar problemas, e só encontrar defeitos. Será que o defeito, o problema, está em quem? Em você ou no local onde você está? Se você assim os vê e você coloca isso para quem é de direito, e você se propõe a auxiliar, você vai estar com um princípio de afinidade ao local e quer colaborar. Maravilhoso. Agora, se você fica apenas apontando, mostrando e não realizando, ou ainda aqueles que vêm com várias ideias e poucas realizações. Então não é uma associação. Não existe uma afinidade. Existe apenas uma oportunidade. E em quantos lugares nós não temos essas oportunidades? Sejam elas no nosso seio profissional, no seio familiar, no seio social. Basta virmos uma porta aberta que nós adentramos. Com que intuito que eu adentro essa porta? De crítica, de apontamentos ou de resoluções? Problemas todos os lugares têm, todo e qualquer canto. De ordem 1000. Agora, você está disposto a sair do seu toucadouro quente e cheiroso para enfrentar as desavenças do dia a dia? De poder encarar, que foi dito, foi feito um convite, de poder encarar uma dura realidade do frio, da fome, que essas pessoas que se encontram nas ruas abandonadas? De poder vir aqui num sábado de manhã e não simplesmente enxotar aqueles que batem à nossa porta, mas olhar nos olhos, sorrir, abraçar, brincar com as crianças, se envolver com aquelas famílias, identificar cada uma delas como um irmão nosso, e os maiores necessitados somos nós. E nós temos que louvar e agradecer ao Deus Pai a oportunidade do trabalho, e não simplesmente reclamar e nos queixarmos. Então é muito fácil 2, 3, 4 pessoas se associarem e fundarem alguma instituição, alguma coisa, só que e dar continuidade nisso. Ao longo das histórias nós vemos quantas várias associações foram feitas e às vezes desfeitas. Vamos pegar apenas o exemplo de um dos grandes movimentos que mudou a estrutura do planeta, chamado Revolução Francesa. Para quem não sabe, em 14 de julho de 1789, houve a queda da Bastilha. O que seria a queda da Bastilha? Foi a ascensão do terceiro Estado, o povo, que, inconformado com os abusos que a classe dominante, que o clero daquele momento exercia, ele se tocou e resolveu fazer ações com as suas próprias mãos. Não vou aqui questionar o ato vil, a criminalidade, os assassinatos que lá ocorreram, mas que houve uma grande transformação. Só que, com o passar do tempo, essa mesma população que ascende ao poder, eles mesmos, através de associações, de clubes diferenciados, vem a disputa do poder. E com essa disputa do poder, também pessoas vão articulando para ir puxando, como nós dizemos aqui, a brasa para a sua sardinha. Resultado, outras coisas acontecem também. Então, meus queridos, tudo na nossa vida, ela é relacionado àquilo que nós realizamos. O homem é um ser social, ele não vive sozinho. Por mais que ele tente, eu vou ser ermitão lá no monte do Himalaia, eu vou querer meditar, vou querer transcender. E o quê? Algumas poucas pessoas conseguem isso. Agora, nós temos 7 bilhões de criaturas humanas. Pegue o exemplo de vocês mesmos. Quando um dia você se encontra sozinho, não bate uma angústia, um desespero, uma dor, o que eu faço, onde está? E hoje, graças à tecnologia que nos oferece várias oportunidades, embora nós nos encontramos solitários dentro dos nossos quartos, nós estamos conectados com o mundo. Os amigos que nos acompanham aí, eu faço os convites para vir aqui. Rua Olavo Egídio 917, Santana, tem metrô pertinho, um ponto de ônibus pertinho. É super simples de vir para cá.
Ah, não tem estacionamento. Realmente nós não temos estacionamento, é uma casa pequena, né? Mas as ruas têm onde parar o carro. É tranquilo. É importante termos essa comunicação? Lógico que é uma divulgação. Mas é muito mais importante poder olhar nos olhos de vocês e poder abraçá-los. E depois vocês podem receber um passe. Olha que coisa maravilhosa. Então o convite está feito aí. E a gente percebe que vamos buscar aquilo que nos dá o prazer. É a vida. Eu quero o melhor para mim. Eu vou atrás do meu objetivo. Eu vou querer algo que possa realmente me transformar, me modificar. Agora, como que eu faço isso? Eu me associo com alguém por interesses vios, objetivando, eu vou ficar perto dele porque ele é muito bem assim relacionado e quem sabe sobra alguma migalha para mim. Ou eu vou me associar com um determinado político porque ele hoje está... Minha voz vai acabar daqui a pouco. É a gripe. Ou eu me associo com um determinado político porque ele está em vias de se candidatar e aí eu vou ficar bem na fita, como dizem por aí. Qual é o interesse que eu... Vai faltar alguma coisa, vai cair no meu colo, né? Então eu sou obrigado a fazer coisas que não estão na minha índole para cair no meu colo, que é pior ainda. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Já ouviram falar disso, né? O famoso padrão vibratório. Então, nós somos seres pensantes. Se eu fazer um exercício com vocês, fiquemos agora 1 segundo sem pensar. Não dá. Nós já pensamos. Porque eu tenho que ficar 1 segundo sem pensar. Você pensou? Né? Então não tem como. Embora o Lourenço esteja desdobrado aqui na minha frente, ele está pensando também. Aí ele continua pensando. Não tem como parar de pensar. É exato. E isso que é importante. É isso que é importante. Porque então nós vamos entender aquilo que Jesus nos deixou como legado, como uma regra básica, que é aquela oração maravilhosa que ele fala, né? Aquelas 2 pequenas palavras, aqueles 2 pequenos verbos. Orai e vigiai. Só que nós temos que orar pelo outro e vigiar os nossos pensamentos. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós vigiamos os outros e oramos por nós. Não é tão correto isso. Então nós temos que saber as horas exatas da nossa oração. Sim, era importante. Mas, como diria Tiago, fé sem obras é morta. Então eu tenho que pensar, raciocinar e agir. E colocar aquilo que eu penso, que eu imagino, em prol de alguma coisa. Se eu tenho, então, a capacidade de tocar violão, vou levar esse meu dom, né, e vou multiplicar esses meus talentos, divulgando para aquelas pessoas que não sabem. Se eu tenho a capacidade de fazer um bolo, de poder compartilhar, venham aqui, sabe, distribuir bolo para essas pessoas que são famintas também, não só do alimento espiritual, mas também do acolhimento e do alimento material. É o convite que eu faço. Ah, mas eu não gosto de lidar com famílias. Tudo bem, você gosta de fazer o quê? Gosta de lidar com crianças? Então tá, nós temos aqui a evangelização infantil às 10 horas da manhã. Ah, eu não gosto disso. Então vai se entender, saber o que você gosta e vai fazer o que você gosta. Ou então, aqui no meu local, que você pode ser feliz. Gente, não é porque a gente adentrou aquela porta que eu sou obrigado a ficar aqui. Ninguém está amarrando bolas de ferro nos seus pés, atrelados a esses bancos. Nós somos livres. Da mesma maneira que nós entramos, nós podemos sair. Da mesma maneira que nós saímos, nós podemos entrar em outro local. Mas uma vez que eu estou dentro, que eu faça valer a pena. Que eu me associe com ideias, com pensamentos, com vontades, com realizações, que eu seja proativo. De problemas, de negatividade, de acusações, de dedos em ponta, a sociedade toda já nos faz isso. O que nós precisamos, em qualquer lugar que nós estejamos, é de comum união. E essa comum união começa aonde, gente? No nosso micro espaço, chamado lar. Que bom que a gente pode chamar de lar, que tem muitos lugares que são casa. Qual é a diferença, senhores e senhoras presentes aqui? A estrutura física composta de tijolos, janelas, portas, paredes, pisos, né? Isso é uma residência, né? É um imóvel, né? Uma casa. Pessoas habitam aquele imóvel, aquela casa. E cabe a essas pessoas que lá habitam transformar aquilo num lar. Com quê? Com comum união, com pensamentos em comum,
com ideias em comum. Ah, mas eu sou diferente dele. Que bom que você é diferente dele. Ninguém é igual. Sabe aquela história que fala, né? Segundo aquela música, carne e unha, alma gêmea, não, isso não existe, gente. Sabe por que não existe? Porque nós somos uma única individualidade, somos uma única pessoa, um único ser. Nós não somos metade. Nós não somos metade, nós somos integral, nós somos inteiro. Então, eu tenho as minhas diferenças, as minhas dificuldades, a pessoa que está comigo tem as suas diferenças, as suas dificuldades. E nós juntos vamos fazer uma segunda diferença e uma segunda dificuldade. E vamos seguir. Respeitando, amando, perdoando, cedendo, crescendo, vivendo. Então a gente percebe que a união das pessoas que começa, então, realmente, nesse microespaço que nós trabalhamos, que é o nosso lar, é fundamental. Quando eu tenho uma comunhão, que eu tenho a associação de ideias proativas dentro de um único espaço, que é a nossa residência, as coisas fluem. Ah, você não tem os problemas lá em casa. Eu pago água, você paga água. Eu pago luz, você paga luz. Então os problemas nossos são os mesmos. Eu pago aluguel, você paga aluguel? Não, então o meu problema já está um pouquinho maior que o seu. Então todos nós temos dificuldades. Vamos juntos tentar resolver essas dificuldades. De que forma? Para eu poder exercer essa minha cidadania de pagar aquilo que é meu por direito, que são energia elétrica, água, eu tenho que ter o quê? Um emprego. Vou trabalhar. Será que está difícil? Às vezes eu costumo falar com os meus alunos, cuidado, não vai procurar emprego, de repente você acha, e aí? Agora você vai ter que trabalhar, se você encontrar, você vai ter que trabalhar, então pensa bem no que você quer. É uma verdade. Eles vivem falando, pessoal, o que posso fazer aqui? Tem tais e tais locais. Eles querem que a gente vê lá, faça o currículo, entrega, abre a porta. Não é assim, gente. Aquela expressão horrorosa que é dita aos domingos, às 6 horas da tarde, se vira nos 30, né? Então tem que se virar mesmo, gente. Nós temos que nos virar. Procurar aquilo que é do nosso interesse. Então, se eu preciso ter um local para morar, com todas as suas problemáticas envolvidas, eu preciso ter um trabalho. E essa é uma associação do quê? De um empregador com o empregado. Então, eu com o meu saber, com o meu potencial, com a minha força física, não importa qual é o seu dom, você vai oferecer alguma coisa para ele, e de contrapartida, a lei do capitalismo, nós vivemos no final do mês, ou dependendo da forma do contrato, você recebe a sua paga. Isso é diferente daquela parábola que Jesus falava, dos trabalhadores de última hora, a qual ele dava a mesma quantidade para aquele que ele contratou na primeira, na nona e na última hora. Questionado, falou, mas como assim? Eu estou desde quando o sol surgiu trabalhando com você, e você vai dar a mesma quantia daquele que você acabou de contratar? É o direito do trabalhador, do empregador. E eu estou lá reclamando. Será que... Com certeza eu era aquela pessoa, né? Eu brinco, falo que eu salguei a Santa Ceia. Não é possível, né? As coisas acontecem de uma certa forma que só pode ter essa explicação. Afinal de contas, nós estamos sempre buscando achar problemas, achar dificuldades. Por que será, gente? Porque é muito mais fácil eu colocar a culpa em outro, em alguém, na situação, no governo, no sistema. Mas não é meu problema que está tendo aí dificuldades de transporte, sei lá, por exemplo. Será? Ou dentro da tua casa você tem 2 carros para poder sair no dia que o rodízio não está compensando. Ou será então que eu, em vez de fazer 2, 3 pessoas para ir juntos no mesmo carro, cada um vai no seu carro. E tantas outras coisas. Mas a culpa é do transporte público que não funciona. Ok. E o que você faz para melhorar? Eu recebi recentemente... Obrigado, meu querido. Eu recebi... Então, já posso secar essa daqui. Eu recebi recentemente um cartoon via Facebook, que era assim, havia a figura de alguns leões, atacando o Congresso Nacional, e em cima escrito, manifestações de 2013. Foi o que nós vimos aí, verdadeiros leões, gritando, exigindo direitos. Depois do lado, um monte de jumentos, do lado a urna, eleições de 2014. Então não adianta nada nós brigarmos como leões se votamos como jumentos. Então
Então a palavra é pesada, mas são as ações que nós fazemos. Porque quem está lá está devido a quem? Nós nos associamos ao que está acontecendo. Ah, não. Pensa. Quem foi o maior deputado eleito na última eleição? Com mais de 1 milhão de votos. O nosso grande humorista que se encontrou lá. E a primeira coisa que ele fez, porque ele mal chegou lá, já houve um aumento, acho que de quase 30% dos rendimentos. Ele virou, eu dei sorte. Ele deu sorte mesmo. Né? Quem colocou ele lá? Fomos nós. Então sempre, que tipo de associação que eu faço? Eu vou me associar com determinados tipos de políticos, com determinados tipos de situações. É a nossa vida que está aí, meus queridos. Então, não adianta depois reclamar que deu isso, deu aquilo, porque nós somos culpados. Em tudo. A nossa casa, às sextas-feiras, às 19h30, faz um trabalho maravilhoso de DQ, dependências químicas. E a gente fala, não, isso aí é culpa da sociedade, é fraqueza do outro, é até ser vergonhice. Enfim, a gente aponta 1000 problemas. Aí eu não posso fazer nada. Será que nós não podemos fazer nada, gente? Não sei. Vamos refletir realmente as nossas ações, as oportunidades que nós temos para poder colaborar proativamente. Com o único pensamento de uma comunhão que, se existe um problema, tem a causa. E essa causa nós podemos resolver. O problema nós não temos como resolvê-lo de imediato, mas eu posso combater a causa. É que hoje a ciência moderna começa a se preocupar mais. Os verdadeiros médicos se encontram aí no mercado, eles já param e já começam a conversar um pouquinho mais com você. Alguns ainda continuam só, nem olha para você, fica só escrevendo. Você mal sentou, ele já dá a receita. Sem saber do que ele já deu a receita para você. Existem médicos e médicos, assim como existem pedreiro e pedreira, enfim, toda profissão tem o up e tem o down. Os para cima e os para baixo. E é assim que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções, ideias de todas as pessoas, encarnadas e também, meus queridos, desencarnados. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa faixa vibratória que a minha mente está projetando aqui agora, ela é responsável. Meu irmão Lourenço falou o seguinte, sempre pensando coisas boas. Oxalá todos nós possamos também seguir esse exemplo. Mas a Terra, 7 bilhões de criaturas, segundo o relato da espiritualidade, diz que a proporção é de 3:1. Então nós temos em torno de alguma coisa, com certeza mais de 20 bilhões de seres levitando, volitando em torno da orbe terrestre, pensando o quê? Mentalizando o quê? Aí a gente olha e vê. Então, vamos calcular o seguinte. Não vamos ser tão radicais, mas 1/3 da população pensa coisa boa. Tá? Os outros 2/3 não está pensando ainda muita coisa boa. Coloca essa proporção na quantidade de espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Então, o número de pensamentos ainda problemáticos, trevosos, ainda povoa o nosso planeta. Aí está a nossa responsabilidade. Vós sereis julgados por muitos sabeis, foi o que Jesus falou. Então agora a gente está começando a entender o nosso papel na sociedade, de pensar o bem, de agir corretamente. Mas teve aí, há um tempo atrás, 3, 4 meses atrás, nós tivemos que fazer a nossa declaração de imposto de renda. Respondam para vocês mesmos. O que é meu é que é meu, o que não é meu, não é meu. É assim? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, se nós formos pegar o nosso dia a dia, a nossa existência, todas as passagens de Jesus, elas estão atualíssimas. Nós vivemos ela todo dia. Para e analisa. Esquece a letra fria e pega o sentido da coisa. E com toda certeza nós conseguiremos entender mais e melhor quem somos e que estamos fazendo aqui nesse planeta. Que esta faixa vibratória então possa
realmente ser transformada a cada dia. Hoje é o meu melhor dia para eu ser feliz. Hoje é o dia que eu tenho para poder me transformar. O lema do AA fala só por hoje. Então que façamos desse só por hoje, desse dia, que possa realmente ser o nosso melhor dia. Amanhã é outro dia. Amanhã é mais um dia na minha vida. Ah, mas e o ontem? O ontem já foi. Fazem exatamente 33 minutos que nós estamos aqui conversando. Então já foi, já passou o tempo. Temos que aproveitar este tempo. O tempo nosso é muito precioso. Uma cultura capitalista intitulou dizendo que tempo é dinheiro. Eu, na minha vã filosofia, no meu parco conhecimento, poderia falar que tempo é vida. Cada minuto que nós perdemos é um minuto a menos que nós temos de vida. Então, que faça valer a pena. Associe-se com pessoas que estão pensando como você, vibrando com você. Associe também com aqueles que ainda estão com um pouco de dificuldade, porque é nesse momento que você vai poder ajudar aquelas criaturas. E ela, vendo o seu esforço, pode se modificar. Associe com tudo aquilo que possa realmente lhe trazer felicidade. E a felicidade não é simplesmente um carro na porta, uma casa com piscina e dinheiro no banco. Cada um sabe o que é felicidade. Cada um sabe aonde aperta o calo e o que você pode fazer para transformar essa sua realidade. Desta feita, então, nós podemos indagar o seguinte: para lá, mas se eu quero ter determinadas coisas, determinados objetos, por que eu não posso? Você pode, lógico que você pode, ninguém está falando ao contrário. Mas o que você faz com isso? Você tem e você multiplica, ou você tem e retém? Isso lembra o quê? Outra passagem de Jesus, que é a parábola, né? Que eu enterro os talentos, né? É o medo que nós temos. Então, multiplique os seus talentos em prol do outro. Se eu tenho condições de ter uma empresa, uma fábrica, se eu tenho condições de ser um pouco mais abastado financeiramente, que eu possa então distribuir. Pago um salário justo para trabalhadores de última hora, pago as pessoas corretamente, abro oportunidades de emprego. Se eu tenho um pequeno estabelecimento, ele tem lá 30 famílias, cada família com seus 4 filhos, digamos assim, eu estou alimentando 120 bocas. Olha a responsabilidade. Eu tenho um dia que eu não pago o salário. É legal, gente? Não. É responsabilidade. Então, vamos olhar para dentro de nós, ver aonde estamos, no local que nós estamos, se estamos felizes com tudo aquilo. Se tudo isso for sim, 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 então multiplique. Seja você também o primeiro a arregaçar as mangas, a estender as mãos. Seja você o primeiro a abrir a porta, a dizer bom dia e abraçá-lo. O exercício que nós fizemos hoje cedo foi maravilhoso. Antes de abrirmos a casa foi maravilhoso, né? Chegamos aqui, a casa estava assim, um brinco, né? Podemos dizer. É um brinco que dava para olhar um brinco do tamanho da crosta de poeira que tinha. Daí todo mundo aqui arregaçou as mangas, foi fazendo, esfregou. É isso, gente. Essa é a nossa casa. É por isso que eu estou aqui, pelo menos. Porque eu sei, né, que isso é insignificantemente pequeno, pela magnitude e pela grandeza que essa casa tem. Eu não preciso da casa. Aliás, a casa não precisa de mim. Eu preciso da casa. É ao contrário. Então, quando nós chegarmos e termos esse discernimento, estamos prontos para o trabalho. Assim como estamos prontos para as perguntas. Em paz. Bom, primeiramente, obrigado. E agora, então, como o Mauro falou, está aberto para as perguntas, né? Quem quiser participar, tem alguma colocação, esse é o momento.
Está formando fila, mano. Tô vendo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Aquela célebre frase, o fale-se agora, o cálice O para cálice para sempre, né? sempre, Então, faz jus, tá bom, gente? Uhum. Eu agradeço para vocês, então, o meu carinho, né? Deixa eu só ver se não tem na internet. Então foi tá. ver. Não tem? Temos Tem? uma? Tem. Oba! Não é por isso que eu não deixo de agradecer também, continuo agradecendo. Mas, tocando no que você falou rapidinho, o imposto de renda é o maior exemplo, né? Quando você chega com uma pessoa e fala que vai pagar imposto de renda, a primeira coisa que ela fala, Você é louco. Você é louco, não tem como. É impressionante. Realmente é impressionante. Opa, tá quentinho, né? Então tá. É a Maria Léa Muniz. Ela está falando, boa tarde, Mauro. Com certeza devemos nos associarmos com o que realmente nos traga bons frutos. E também fazer algo que nos faça feliz. Procurando fazer algo de bom para nós e os nossos semelhantes. Somos únicos, nós às vezes somos o principal problema. A maneira como pensamos e agimos. Beijo para todos e breve estarei aí. Te amo, meu Lourenço. Ela aproveita e já manda um grande beijo pro Lourenço. Que bom, né? Que bom, Eu também te amo, mas é o Lourenço dela, tá bom? Maria, né? É. Maria, Léa. que bom, você começou, concluiu e terminou, fez tudo, não tem nem o que comentar. Você conseguiu ir no cerne da questão, né? E é extremamente importante a gente ter um esclarecimento das coisas, dos fatos. Então, a gente só tem a agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado por todos estarem aí. E a gente procura... O senhor Stalin quer fazer uma... Quem? Tá. Opa! Ainda hoje eu termino, tá bom, gente? Pois não, meu querido. Não, é mais em função do que você já disse, né? Sobre a casa, principalmente sobre a casa. Então, eu, lá atrás, conheci trabalhadores que diziam que tinha gente que vinha para passe. Os famosos caras que vinham a casa para tomar passe. Uhum. Então, o cidadão vinha, fazia a ficha, recebia alta e continuava. Então, era considerado... Isso, alguns trabalhadores mais sectários achavam que... por quê? Já tomou alta, não precisa mais vir a casa. E, um dia, o cidadão estava lá, aí o trabalhador velho chegou para ele e falou, mas você já não recebeu alta? Ele falou, já. E por que você veio? Porque eu me sinto muito bem aqui. Mesmo que vocês não queiram que eu venha, eu venho. Porque aqui eu me sinto bem. Então, é o problema, né? Ele mandou uma mensagem essa semana. Uma só? Você é feliz, não, então. Uma delas, em que dizia sim. exatamente isso. Quer dizer, que todo mundo deve tomar passe uma vez por semana. Eu achei bacana. Quer dizer, e é realmente em função disso. Quer dizer. Então, realmente a casa, por quê? Porque o fundamental é a palestra, a meu ver, que traz os ensinamentos de Jesus. Essa é a parte fundamental da casa. É a nossa evangelização. A outra parte, que é a social, é importante para nós. Podemos doar assim que o outro problema, etc. E aí a casa funciona. Para uma casa espírita tem que ver as duas casas. Mas o fundamental era isso, era do Papa. Exatamente, né? É da mesma maneira que a gente procura sempre, pelo menos quando cabe a mim fazer a explanação do dia, lembrar Jesus, falar de Jesus, do Evangelho, porque, ao meu modo de ver, não está demodé, fora de moda falar de Evangelho. O Evangelho sempre será presente em nossa vida, a toda hora, a todo instante. O Evangelho é a luz, né? O Evangelho abre portas, e quando você pode divulgar o Evangelho, falar, explicar, demonstrar, e quando possível, exemplificar, é fundamental. Então, a palestra, ela tem esse caráter mesmo. Porque não é à toa que a religião, qualquer tipo de religião, ela tem um caráter consolador. Porque ela nos conforta, ela nos consola. Eu venho buscar
em um determinado momento da minha vida, uma palavra, um amparo, uma ajuda, um acolhimento. E dentro do ciclo religioso, isso se torna uma obrigação até. A divulgação, falar de Deus, mostrar esse Deus, falar de Jesus, mostrar esse Jesus. Eu convido a todos realmente a estarem aqui presentes para podermos também recebermos o passe, que completa, independente das nossas dificuldades ou não. É lógico que nós que somos espíritas, sabemos que através de reposições energéticas, nós recarregamos a nossa bateria, a nossa pilha. E a palestra, ela é fundamental para isso. Ela é tão fundamental que pode, em determinado momento da nossa vida, da nossa existência, do nosso momento atual, até dispensar o passe. Porque a palestra já está sendo, quando nós estamos ouvindo a palestra, nós já estamos, melhor dizendo, recebendo os passes, o tratamento necessário. E o passe é um complementamento muito mais para aqueles que estão em dificuldades. Dificuldades essas, talvez, um pouco mais dificultosas. Que a gente possa, então, realmente receber algo a mais, realmente. Mas, sim, jamais negaremos passe. Jamais negaremos o pão. Jamais negaremos, as portas. Estão sempre abertas no caminho de todos. Um beijo a todos. Obrigado, irmão. Bom, e agora é o momento de nós fazermos a nossa parte. A nossa parte é a doação. Essa doação, ela se faz, a doação de energia, de amor, através das vibrações. Então, convido todos vocês, meus irmãos, a vibrar. Vibrar intensamente pelo irmão necessitado, aquele irmão que se encontra desesperado, seja ele o problema que tiver, seja um problema de saúde, aquele irmão que se encontra acamado, doente, ou à espera de uma cirurgia, o irmão que não vê saída para o seu problema, aquele irmão que às vezes até tenta contra a própria vida. Vamos vibrar intensamente por todos. Vamos lembrar também daquele irmão que cometeu faltas, desrespeitou as leis humanas e as leis divinas, que se encontra nas cadeias, nos presídios. Vamos vibrar intensamente para que ele encontre um caminho que o reintegre à sociedade. Peço uma vibração muito especial para os nossos jovens, aqueles que infelizmente caíram nas drogas e não vê mais solução para os seus problemas, ficam ali se drogando todos os dias. Vamos vibrar para que de alguma maneira ele veja que tem uma mão estendida, alguém que quer ajudá-lo, e ele tenha a coragem de estender a sua mão também e procurar essa ajuda para que consiga sair dessa dificuldade através de um tratamento, de um apoio. Vamos vibrar para que cada vez mais aumentem as pessoas que propagam o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor. Vamos vibrar por nossa casa, Casa do Caminho de Santana, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Uma casa abençoada. Vamos vibrando por todos aqueles que frequentam, trabalham, colaboram com essa casa. Vamos vibrar por todos os lugares que iremos frequentar, seja o trabalho, o ambiente dos nossos lares, e principalmente por nosso lar mesmo. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram lá, nossos amigos e familiares.
e por aqueles que supostamente nos têm como inimigo, para que consigamos nós romper essa barreira e transformemos em amigo daqueles que não gostam de nós. Que através do nosso exemplo, do nosso comportamento, possamos trazer esse irmão que se diz um suposto inimigo, que se torne um grande amigo nosso. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E agora é o momento de nós agradecermos a Deus por tudo que temos, nossa saúde, nossa vontade, principalmente a nossa vida, a nossa existência. Essa encarnação que estamos vivendo, para que ela seja proveitosa de alguma maneira, para que nós consigamos realmente evoluir, consigamos nos melhorarmos. Pois se fizermos a nossa parte, sabemos que devagarzinho o mundo irá se melhorando. Cada ser que se melhora é um a mais para a evolução desse próprio planeta e a evolução de todos aqueles que aqui estejam encarnados e desencarnados. Como foi dito na palestra, se vibrarmos coisas boas, aqueles que pensam como nós irão entrar em sintonia. E cada vez que aumentarmos os nossos pensamentos, cada irmão aumentar o seu pensamento por uma coisa melhor, com certeza mais pessoas estarão vibrando nessa mesma faixa. Vamos agradecendo a nossa saúde, nossos familiares, nossos amigos, a tudo que temos. Pedindo proteção a Deus nosso Pai e licença para encerrarmos os trabalhos nessa tarde de sábado, a primeira parte, onde será dada agora em sequência a aplicação dos passes. Muito obrigado e boa tarde a todos. Que assim seja. Graças a Deus.